Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo vai funcionar como uma trilha, para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 1, intitulado O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, conheceremos as histórias La Loba, a mulher lobo, e os 4 rabinos, e entraremos em contato com a antiga habilidade de cantar sobre os ossos. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _, ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Vamos dar continuidade aqui à gravação do nosso podcast, agora entrando já no capítulo 1, não é mesmo? É isso aí. Esse capítulo é bem interessante também, né? O livro inteiro. O livro é muito bom mesmo. E esse capítulo 1, cujo título é O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, ele é bastante curto, né? Ele é curto, porém muito denso. Muito denso, exatamente. Como aquela metáfora do deserto que ela fala no finalzinho, que a gente vai deixar de surpresinha, né? Para quem ficar ouvindo até o final. É isso aí. E, ainda que seja curto, são 2 histórias contadas aqui. O La Loba, a mulher lobo, né? E os 4 rabinos, que é uma ideia interessante também que ela traz. Eu achei bem legal. E a do rabino, dos 4 rabinos, né? É super curtinha, mas ela é muito poderosa. Também achei a mesma coisa. E antes da gente entrar nas histórias em si, eu queria fazer uma observação que ela faz, né, logo no iniciozinho também do capítulo, que é sobre o caráter intrínseco das histórias, né? E ela diz o seguinte, porque esse podcast, ele é baseado no livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, e ele é uma espécie de uma trilha, né, para resgatarmos esse feminino arquetípico de cada mulher por meio de histórias, né? Não são ideias jogadas, não é uma compilação de grandes pensadores, não é isso. É uma compilação de histórias que ela arrecadou ao longo da vida e que trouxe aqui para a nossa reflexão como leitor, né? Carol, e eu achei... já que a gente está fazendo esse resuminho e você começou a falar um pouco do livro, uma coisa que eu percebi que a gente não falou no primeiro episódio foi a gente não apresentou a autora. E eu acho que vale a pena, enfim, a gente falou o nome dela, né, a Clarissa Pinkola Estés, mas acho que vale a pena dizer que ela é uma psiquiatra, né, psicanalista também. E como ela chegou nessa seleção, né, de ideias. Dá um argumento de autoridade aí. Eu acho que foi um trabalho muito interessante que ela fez, um trabalho, assim, bem bonito de recolher essas histórias, e tendo assim, a base da medicina mesmo, né, como, enfim, como lastro, uma formação, né, e atendendo mulher, não é assim, uma coisa que ela nunca viu funcionar na prática, não, ela conhece as mulheres enfim, conhece várias mulheres, tem uma amostra de pessoas com quem ela trabalhou e que serviram para ela chegar nas conclusões que ela chegou. E é por isso que é um livro muito prático, né? A gente vai lendo e a gente vai fazendo essa ponte entre o que é falado em teoria por meio das histórias e o que nós podemos aplicar na nossa vida. E nesse primeiro capítulo, ela dá uma pista muito grande de como fazer e o que não fazer de jeito nenhum, que é o que vai ser contado ali na história dos 4 rabinos. Mas só para a gente pegar esse fio da meada, né? Ela disse isso, que a ideia é nós compreendermos as histórias como se nós estivéssemos dentro das histórias e não apenas alheias a elas. Então, para que a gente tire uma maior vantagem das histórias que serão contadas aqui, a gente tem que tentar, né, fazer um esforço, fazer um exercício de nos colocarmos dentro das ideias e não ficarmos apenas como observadoras. Então, fazer essa ponte, né? Uma espécie de filosofia prática, né? Aquilo que a teoria nos traz aplicado ao nosso dia a dia.
É isso mesmo. E eu acho que nessa história isso fica bem claro e até assim, não é fácil, mas é fácil, sabe assim? Você consegue entender o que que ela quer dizer com o estar dentro da história de uma maneira simples, apesar de não ser talvez tão fácil assim de você colocar em prática. Eu acho que esse capítulo é curto justamente porque ele é a base para os outros capítulos. Se a gente entender a dinâmica dele, a gente vai conseguir passar pelos próximos capítulos de maneira mais tranquila. Eu acho que de todos os capítulos, talvez eu arrisco a dizer que esse seja interessante ouvir o capítulo 1 antes dos outros, porque é aqui no capítulo 1 que ela vai ensinar como pegar as próximas histórias e absorvê-las. Então vamos Você quer começar? contar um pouquinho aí da La Loba, da história? Quer resumir? Pode ser. Bom, ela começa o capítulo falando um pouquinho dela, e aí ela conta a história da La Loba, que teria sido contada para ela, né, por uma mulher que, enfim, mudou a vida dela. Essa La Loba, ela tem vários nomes também em diferentes culturas, né, mas a gente pode chegar nisso depois. E ela mora num lugar oculto, mas que todos sabem. Poucos já viram. Eu achei isso muito interessante. Acho que, Uhum. né, acho que é uma coisa a se focar. E ela, enfim, o trabalho da La Loba, ela é uma mulher velha, gorda, é um estereótipo assim, sei lá, uma contadora de histórias. Criei uma imagem na minha cabeça, eu espero que todos consigam criar. Ela é, enfim, essa mulher gorda de cabelo branco. E eu vou continuar contando a história e vocês continuem criando a imagem. E o trabalho dela é recolher ossos. Ela fica vagando pelo deserto e recolhe e conserva os ossos, especialmente os ossos daquilo que tem risco de se perder para sempre. Então, animais que possivelmente estão em extinção, será? E a especialidade da La Loba são os lobos. E ela vai reunindo os pedaços, né, os ossos, e levando para a caverna dela, né, para esse lugar oculto que todo mundo sabe. E aí, quando ela consegue reunir um esqueleto inteiro, que ela, né, forma ali, recompõe, assim, no esqueleto, ela senta com uma fogueira, olha para aquele esqueleto e decide qual canção ela irá cantar. E aí ela começa a cantar e a criatura começa a se forrar de carne e vai se preenchendo totalmente. E aí a criatura vai ganhando pelos e a Loba continua cantando e esse ser vai se reconstruindo até o ponto dele começar a respirar e sair correndo. E aí quando essa loba corre muito, né, esse lobo, essa criatura corre, corre, corre e se transforma numa mulher. Eu achei essa história bem interessante. E ela fala depois de, enfim, essa mulher que corre livre, né, na direção do horizonte. E aí, no finalzinho, depois que ela termina de contar a história, ela fala que se você estiver perambulando pelo deserto, perto do pôr do sol, meio perdido, cansado, e aí ela fala assim, sem dúvida você tem sorte. Eu pensei, nossa, como é que você tá perdido no deserto? Pensei a mesma você coisa. tem sorte, né? Mas ela fala que a La Loba pode simpatizar com você e te ensinar alguma Exato. coisa da alma. Exatamente. Você pode estar num ponto de vulnerabilidade tal, né, que ela pode vir a se aproximar de você. É. E aí só uma coisa sobre esse trabalho da La Loba, Carol, que é um trabalho bem, um processo laborioso, né? Todas as peças precisam se Você não pode ser meio esqueleto. Ela não consegue cantar para meio esqueleto. Ela canta quando Não, o verdade. esqueleto está completo, né? Isso E mesmo. então eu achei isso bem poderoso, assim, é um trabalho de detalhes também, né? Porque é um Sim. esqueleto inteiro, quantos pedacinhos não tem, né? E tudo precisa estar no lugar. Então o trabalho da La Loba é difícil. Não é simplesmente pegar, né, aí fazendo uma ponte com a introdução, não é que a mulher selvagem é a doidona, né? Uhum. Não é selvagem nesse sentido, é muito pelo contrário, é justamente nesse sentido que você acabou de dizer, é colocar os ossos de tal maneira que ele se aproxime o máximo possível do esqueleto original, né, daquele lobo, e que com isso, através da arte do cantar, que aí é simbólico, né?
esse esqueleto vá tomando carne, né, literalmente, e vá se transformar num lobo perfeito novamente. Ela fala, né, da cauda do lobo e tal. Sim, a cauda começa a E mexer. começa a mexer e ele sai correndo e, na verdade, ali, né, ela fala assim, né, numa rajada de sol, num vento, tarará, e aquele lobo se transforma numa mulher, né, que corre livremente, né, na natureza. Uhum. E aí eu queria te perguntar, Irina, o que é que você enxerga como esse cantar? Que é? Porque é simbólico, eu achei muito Eu pensei simbólico esse bastante sobre cantar, esse né? cantar, e eu acho que, obviamente, ele não é um cantar, porque se depender, por exemplo, de que a Irina aqui cante alguma coisa, não vai acontecer, entendeu? Pode até acontecer, mas o mundo acaba. Você estaria frita, né? Se dependesse de eu cantar alguma coisa, eu acho que é qualquer. É assim. Porque o cantar dela, ela senta naquele, né, de frente para o fogo e ela pensa o que ela vai cantar. Eu acho que é um processo Exato. de retomada, né, de você Uhum. parar, observar, pensar e produzir alguma coisa. O cantar pode ser qualquer processo criativo no sentido de criação e não de criatividade, sabe? Ela fala sobre esses processos, né, de retomada do feminino selvagem por meio do exercício da criatividade, né? Sim, eu Seja acho que ela já deu essa dica cantar, até na seja escrever. introdução também, né? E aí isso você já Isso, fica meio exato. esperando alguma coisa assim. Ela fala alguns pontos, eu até anotei aqui, que é, é, tudo isso, só voltar um pouco, tudo isso, essa questão do cantar sobre os ossos, é o que ela chamaria de acessar, né, o rio abaixo do rio. Ela fala isso um pouco mais para frente, né? A gente vai e volta nesse capítulo, né? Não Vai tem para como ir uma muito linearmente, né? isso, não tem, porque tá tudo muito interligado e ela mesma faz essas ondas, né? De colocar um tema, parar um pouco, entrar em outro tema e lá na frente ela concluir o primeiro. Mas esse processo de cantar seria igualmente simbolicamente o que ela diz que é acessar o rio abaixo do rio, que é acessar aquela psique feminina, né? Aquilo que está em nós como alma, talvez seria uma outra palavra mais neutra, né? Para poder não entrar numa questão religiosa, do que seria aquele algo próprio do feminino como arquétipo. Né? Não essa vida material que nós vivemos, onde a gente tem um trabalho, onde a gente dirige um carro, pega um ônibus, abaixo dessa superfície. Né? Uhum. Ela fala, que é já bem mais pro final, ela fala isso, que a La Loba indica o que a gente tem que procurar, que é a indestrutível força da vida, que são os ossos. Como se mesmo Exato. depois da gente matar, enterrar a mulher selvagem, né, ainda sobrassem esses ossos. E é isso que a gente tem Isso, que exato. procurar, que é o que é indestrutível e que é o que vai curar, liberar, enfim, como você quiser chamar. Isso. E dando um spoilerzinho, mais pra frente vai ter uma história que é a mulher esqueleto. E a gente vai se lembrar de La Loba quando a Quando ela gente fizer recolhe essa os leitura ossos. da mulher. Isso, exatamente. Essa mulher esqueleto, se eu não me engano, ela está no Ela tá fundo no do fundo do mar, mar, né? é. No fundo Lá, do mar ou de um rio? Agora eu não tô é na isso? dúvida se é mar ou rio. Ou de um rio, É. né? E aí, bom, isso aí a gente Isso vai aí é deixar bem para mais esse pra capítulo, mas frente, só eu acho. lembrando que a gente vai fazer essa ponte, exatamente. Então, esse recolhimento desses ossos, eu vi como esse trabalho que nós fazemos de nos encontrarmos. Teve uma frase aqui que você anotou no nosso roteiro, que é de uma pergunta que ela faz, né, no consultório dela, a própria autora do livro, a Eu Clarissa, achei essa frase e muito boa. né, marcante, né? Como as mulheres se sentem, né? Tipo assim, Irina, como é que você se sente, né? Seria uma pergunta que ela E faria a aí ela você. fala, E a resposta não, qual é ela a fala que resposta muitas geralmente? mulheres chegam no consultório dela e falam: "Ah, eu não estou me sentindo mal, mas eu também não estou me sentindo bem. Tô com Exato. vontade de ir em algum Mas que lugar, não está sei aonde, faltando. né? Queria comer alguma coisa, mas não sei o que que é." E uma outra ponte que ela faz, e eu acho que todas nós já fizemos isso, é a ponte do deserto, né?
É aquele momento eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, todo mundo saberia nomear um momento, um ano, um mês, um período em que a gente esteve em pleno deserto, quando a gente não vê como resolver determinado problema. Às vezes isso acontece por uma perda muito forte, ou um divórcio muito difícil de acontecer, ou outras questões mesmo, né? Relacionamentos abusivos, a gente vê isso acontecer. E o que é... Mas ela fala o quê? Que aparentemente esse deserto ele é árido, você não tem muitas flores, você não tem muito alimento, é tudo muito seco. Porém, né, esse deserto é onde a vida ela é mais Ela intensa. fala que o deserto é o lugar da vida condensada, né? E que é um lugar de... Na Exatamente. verdade, é um lugar muito... não dá para falar. Eu ia falar que é um lugar muito fértil, mas Aham, não sei se é exatamente isso, aham. mas é isso que ela quer dizer, né? Que o deserto Ela diz que é um local de revelação. Essa é a palavra que ela usa. Ela diz assim, ó, o deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. Penere o deserto e veja o que aconteça. e ela fala aquela coisa do... Ela fala que às vezes a gente anda 500 quilômetros no deserto, né? E aí não Aham, aparece nada. Mas é porque faltou andar 1 quilômetro. Que se a gente estiver disposto a andar esse quilômetro extra, aí o deserto vai se revelar pra gente, né? Ele exato. vai apresentar o que a gente está procurando. E aí a gente volta um pouco na história da La Loba para fazer a ponte. Seria o juntar os ossos, né? E o cantar sobre eles. A gente, digamos que fossem 500 ossos. Achamos 499. Ainda assim não estaria perfeito. A gente teria que continuar procurando aqueles ossos para fazer a Eu ossatura acho que é um completa, pouco da né? persistência, né? Que às vezes a gente Exatamente, precisa insistir exatamente, mais um pouco, tentar de novo, começar de outro ponto. exato, E às vezes a gente cansa, né? Às vezes fala, não, eu tenho um limite, chega, eu não quero continuar fazendo isso. Mas às vezes falta tão pouco para exato. conseguir, né? Que vale a pena insistir. Exato, porque observe que na história da La Loba, ela não sai focada somente nos ossos do lobo, ela recolhe ossos de um modo geral. Só que quando ela completa a ossatura do lobo, é que o processo continua. O que também que se dá, né? É aí que o processo se dá. Eu acho que a gente também pode ir um pouco além e pensar no seguinte: às vezes, para acertar, a gente tem que agir. Às vezes a gente vai acertar e vai pegar ossos de outros animais, mas a gente está ali no processo. E é entre achar esses ossos de outros animais que a gente vai achar os ossos do lobo e aí a gente vai conseguir completar o nosso esqueleto. Mas eu acho que ali está dizendo o seguinte, que está na ação esse encontro consigo mesmo e não na espera de que algo aconteça ou algo nos ilumine. Eu gostei bastante dessa história do deserto, ser o lugar da revelação. É um trecho bem interessante no livro, né? Quando ela fala dos 500 quilômetros. E é bem isso, né? Às vezes você está procurando Aham. uma coisa e acha outra. E às vezes essa outra também pode ser muito importante, né? Parte Não do é que os outros processo. ossos sejam desprezíveis, que a gente tenha que focar só nesses ossos do lobo, né? Eu acho que vale a pena falar um pouco quem é La Loba, né? Porque eu falei que ela é essa mulher que ela fala Uhum. que é um estereótipo, assim, mas, e, enfim, ela tem vários nomes, e ela fala que ela seria uma mulher que veio da pele do pé enrugado Ah, de é uma outra verdade. mulher, que seria a que sabe tudo, né? Aham. Então, na verdade, essa história de vir da pele do pé, eu entendi como, assim, é uma preservação da tradição feminina, né? Que, que se encaixa de Aham. novo nessa coisa de contar histórias, de histórias que se repetem em culturas diferentes, com nomes talvez diferentes, com alguma variaçãozinha, que na verdade são tão verdadeiras que elas, independentemente de onde surgiram, em lugares diferentes, né, do globo aí, elas são parecidas ou são a mesma, trazem a mesma história. E ela fala que essa mulher Exato. ela viaja para frente e para trás, né? Ela faz a ponte entre o que é passado e o que é futuro, né? Por conhecer a Por conhecer tradição a tradição completa, completa e né? por passar ela adiante, né?
Porque não basta você conhecer, você tem Exatamente. que passar. Transbordar. Transbordar. Ela fala isso, né? Ela usa esse termo. E aí eu acho que a gente falando, né, dessa história da La Loba, trazendo essa metáfora do deserto como um local aparentemente árido, porém extremamente rico, né, um lugar de revelação, como ela mesma fala, acho que a gente já pode falar da história dos 4 rabinos. Vai lá, Carol. Né? Vamos lá. Então, os 4 rabinos conta a história de um anjo, né, que levou esses 4 rabinos à 7ª abóbada do 7º céu. Sobre o 7, a gente pode gastar aqui um podcast inteiro falando sobre ele. Então, acho que não vou entrar nisso agora. Mas se alguém quiser olhar na internet, pode procurar aí, ó, os 7 corpos, o septenário, pode procurar isso na internet. Se for o caso, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, que é a tríade superior e o quaternário inferior, ligado pelo Antacarana. Estou dando as palavras aí para vocês darem uma pesquisada na internet. Mas, enfim, esse anjo levou os 4 rabinos à 7ª abóbada do 7º céu, ou seja, ao paraíso completo. E aí, quando esses 4 rabinos voltaram, cada um deles, né, com relação a essa revelação, teve uma atitude diferente. Um deles enlouqueceu completamente e passou a perambular, né, a vida aqui na Terra com muita raiva, espumando raiva, que é o que ela fala lá. O segundo, ele passou a ter uma atitude, digamos assim, um pouco cínica, né? Ele não admitiu que viu a revelação, né? E que foi tudo um sonho, que nada aconteceu, não passou de um sonho. O terceiro, eu acho que esses aí vocês já viram de sobra, viu? Voltou completamente obsessivo. Então a vida dele passou a ser falar sobre o assunto. Ele só falava da revelação, do que ele tinha visto, como tinha sido, toda a experiência. Ele só viveu isso, né? E o quarto, né? Ele transformou tudo aquilo que ele viu em arte. Ou seja, ele fez transbordar a experiência dentro dele. Ele a viu, assimilou e a transformou em algo que nós, que não tivemos acesso, né, ao paraíso, né, à 7ª abóbada do 7º céu, vimos em algo artístico. E esse viveu bem pelos próximos anos, né? A história termina assim. Quer fazer a Bom, ponte aí, Elina? Essa história é sobre como você... Eu acho que é uma dica de como você acessar esses ossos, esse conteúdo que está dentro de você, né? Isso, esse rio abaixo do rio, E, né? assim, de forma muito, muito, muito resumida, eu acho que é uma coisa de respeito, né? Não pode ser um fascínio exagerado ou retraído, não pode ser com o cinismo do segundo rabino. Exatamente. Mas eu entendo também como uma coisa de autorrespeito, sabe? De você não... Porque o quarto rabino, ele nunca falou da experiência, né? Ele transformou ela em outra coisa. Então, é como você vai fazer esse transbordamento. E ela fala que se não é feito da maneira não certa, né? Não existe certo e errado, mas da maneira adequada, a pessoa corre o risco realmente de enlouquecer. E que esse contato com esse rio abaixo do rio, você permitiria que a pessoa possa agir da maneira mais, assim, sendo ela mesma, de uma maneira mais natural, né? Realmente se expressar, assim, da maneira que seria mais natural, da sua essência para cada um, né? Isso é muito forte, realmente, Exatamente. né? Muito, exato, muito forte. Porque eu anotei uma frase aqui que eu achei bacana, sobre esse acesso, né, ao rio abaixo do rio. Ela, né, no caso a mulher, chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa, que é uma técnica muito usada quando você faz a psicologia junguiana, né? Ou de qualquer atividade que exija uma imensa alteração da consciência.
Então, eu acho que quando nós, através de algum processo que faz essa alteração da consciência, que seria, né, simbolicamente, esse levar do anjo à sétima abóbada do sétimo céu, a gente tem que ter muito cuidado no retorno da consciência no plano do dia a dia, no plano físico, vamos chamar assim, no plano material, né? Porque nós não, né, brincando, fazendo aquela ponte com aquelas brincadeiras que a gente fez no podcast passado, a gente não vive isolado numa montanha do Himalaia rezando pelo bem e pela paz mundial. A gente vive Não, e a ideia no não é mundo concreto. ninguém ficar doidão, Irina né? tá em Nova York, exato. Exatamente, a Irina está lá em Nova York, vivendo um dia a dia. Eu estou aqui em Brasília, também vivendo um dia a dia de trabalho, de filho, de casa, de tudo, né? Então, na hora que nós saímos dessa realidade para acessar um conteúdo, mas na hora que a gente volta, a gente tem que fincar ambos os pés no chão. Eu gosto muito dessa expressão, inclusive, né? Sempre ter essa ponte aberta entre os dois fazer mundos, a coisa de um jeito consciente, mas lembrando que não de um jeito... Exatamente, lembrando que nós estamos no mundo material. Que não tem como, né, assim, de novo, é a história do primeiro episódio lá da introdução. Ninguém aqui tá sugerindo que, né, vamos todo mundo mudar pro meio do mato. Até porque não vai ter meio do mato para todo mundo. Né? Vai querer ficar em Nova York, esse pessoal aqui em Nova York. Não é nada mal, não. Em Nova York. Mas eu vi que você anotou aqui uma pergunta, Irina, no finalzinho das nossas anotações, o que a sua loba está fazendo? Eu acho que é uma pergunta que você gostaria de fazer aqui quem está nos ouvindo. Ela coloca várias perguntas, né? E que ela fala que a gente pode se fazer essas perguntas. E aí o que me veio foi essa pergunta, né? O que a sua loba está fazendo? Mas eu vou até ler as outras perguntas, porque são uma espécie de... Se você chegasse no consultório, né, para procurar sua loba, eu acho que as perguntas que a gente poderia se fazer, né? O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? São perguntas, eu acho que ela tá dando um caminho, assim, bem prático, realmente, como a Carol falou no começo da gravação aqui, é um caminho prático, você se faz essas perguntas, são perguntas que talvez não sejam respondíveis de bate-pronto, mas que dá para ir atrás. Exatamente, até porque ela disse lá na introdução, que é do podcast passado, que havia 3 conhecimentos esquecidos pelas mulheres atuais, né, do nosso tempo. E a primeira delas é justamente a arte de perguntar. Então, a gente vai ver que ao longo do livro, ela estimula muito essa questão de nos perguntarmos, porque quando a gente pergunta, segundo ela, magicamente a resposta vem. Por meio de uma conversa, por meio da leitura de um livro, por meio de uma experiência. Eu acho que quando a gente faz a pergunta, ela vem de um pouco forma. Que nem a gente falou no primeiro, lá na introdução, sobre dar um nome, né? Dizer que é a mulher selvagem, ou você dá o nome que você quisesse para a sua mulher selvagem. Quando você dá esse nome, você cria esse espaço para ela, né? Dessa existência, ela vira um pensamento. E aí, se ela é um pensamento, eventualmente ela vai fazer aquele put, né? Vai aparecer na sua cabeça de vez em quando. Eu acho que a partir do momento que você fala as coisas, que você, né, você verbaliza uma pergunta, ou você pensa na pergunta, não precisa falar ela em voz alta, mas se você colocar ela na sua cabeça, ela passa a ser um pensamento, e não mais uma coisa difusa, assim, que tá ali, mas você não sabe que tá ali. Então, quando você coloca essa pergunta, né, então eu acho que a pergunta mais resumida seria o que sua loba interior está fazendo, né? Ela tá correndo, ou ela tá presa, ela tá perdida, são só ossos no deserto. Exato, ou aquela coisa, né? Ou ela não tá mas também não tá assim, tão bem mas assim. Também não tá tão bem assim, né? Como ela fala, né? Que falta esterco, né? Nessa e vida. Uma coisa que ela fala é que a gente tem que compreender o que dentro de nós deve morrer e o que deve viver. Eu acho que às vezes a gente também se apega muito a algumas coisas, fala, não, eu sou essa pessoa assim. E talvez não caiba mais. Eu não acho que seja uma questão de você recolher esses ossos, não é uma questão de imutabilidade, você não evoluir, não mudar, né? Eu não posso mais ser a mesma pessoa que eu era com
15, com 20, com 25 anos, né? Mas assim, Não deve, não né? não é Eu não é acho. essa volta. A mulher selvagem não é você voltar à infância, é você, né? Então, Exato. tem coisas que passaram, que realmente tem que ficar para trás. Ela até dá uma dica. Ela dá uma dica com relação a essas fases da vida, né? Que a sabedoria estaria, então, no dom de conseguirmos ser Isso. velhas Uhum. quando formos jovens e sermos jovens quando estivermos É mais isso. velhas, né? É fazer essa Isso é o alternância, que a né? De... gente, enfim, seria uma sabedoria inata das mulheres, justamente por ter nascido daquela dobra do Exato. pé lá, da mulher que tudo sabe. E eu acho que já estamos chegando, né, ao final aqui dessa explicação do primeiro capítulo. Acho que podemos deixar algo prático, porque é isso que a gente está se predispondo, né, a trazer aqui nesse podcast. Claro, reflexões, né, que estão aqui no campo mental, mas sempre esse convite de vivenciarmos na prática, cada uma à sua maneira, né, essas reflexões que estamos fazendo. Então, eu acho que eu vou até ler uma frase aqui, vou fazer uma pergunta aqui que a Irina anotou no nosso bloquinho aqui de comentários, que é: você quer ajuda psicanalítica? Então, vá recolher ossos. Eu gostei bastante dessa frase aí, pergunta e resposta. E acho que essa pode ser a Pois é, tarefa de hoje. de hoje, né? Recolhermos os ossos e cantarmos sobre eles, sabendo ir e voltar, né? Entre os mundos Eu mais acho internos que da psique e o e eu mundo acho que material talvez onde cada um responder essas vive, né? perguntas, né? O que que a loba tá fazendo? O que que ela anda fazendo? Por onde ela anda, né? E estarmos bem, né? Reverter um pouco aquela frase, né? Que ela fala: eu estou me sentindo bem É e isso aí, minha tem que estar vida está tudo bem bem, também. de verdade. Então, ótimo, Irina. A gente se encontra, então, né? No capítulo 2 já já. O capítulo Eu mais vi aqui, eu longo, o já capítulo dei uma 2. olhada nele também. A Irina é CDF, gente. É isso aí, Carol. Beijo. Então tá, Tchau, um beijo, tchau. Irina. Até a próxima.